O último plantão, uma história de Marina Santos. Capítulo 1. A última noite e hora. 20. O Hospital Municipal de São Paulo nunca dormia, mas às 8 da noite de sexta-feira, seus corredores adquiriam aquela quietude tensa que Marina Santos conhecia, como a palma da mão. Depois de 28 anos caminhando esses corredores de piso frio, sabia distinguir cada som. O zumbido dos fluorescentes que piscavam na ala leste, o sussurro das máquinas de oxigênio, o eco distante de passos apressados, no pronto-socorro. Marina ajustou seu uniforme branco pela última vez como enfermeira titular. Aos 52 anos, com o cabelo castanho preso no mesmo coque que usava há décadas, se despedia da única vida que havia conhecido. Os cortes no orçamento foram implacáveis. Enfermeiras acima dos 50 eram as primeiras da lista. Pronta. Pro último round, Santos. Dr. Rodrigues apareceu ao seu lado, com aquele sorriso cansado que compartilhavam todos os que haviam visto noites demais como esta. Tão pronta quanto se pode estar para fechar um capítulo da vida, respondeu Marina, acomodando o estetoscópio em volta do pescoço. Seus dedos roçaram a pequena cruz de prata que sempre carregava. Um hábito nervoso desenvolvido anos atrás. Você fica com o quarto 307. Rapaz de 19 anos. Acidente de carro grave. Tá em coma induzido há 3 dias. Os pais estão despedaçados, passaram aqui dia e noite. Marina assentiu, pegando a prancheta com os registros médicos. Era rotina. Havia cuidado de centenas de jovens como este. Mas enquanto caminhava pelo corredor em direção ao quarto 307, algo em seu peito se apertou. Talvez fosse a nostalgia de saber que esta seria sua última noite ali. Parou diante da porta, entreaberta. A luz suave do quarto revelava a silhueta de um casal sentado ao lado da cama. Os pais, presumiu. A mulher, de uns 40 e poucos anos, segurava a mão de um jovem conectado a diversos equipamentos. O homem, um pouco mais velho, tinha a cabeça entre as mãos. Boa noite. Marina entrou com cuidado, sua voz suave ecoando no ambiente. Sou Marina Santos, enfermeira do plantão noturno. Boa noite, enfermeira. A mulher levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. Sou Carmen Oliveira, e este é meu marido, João, e nosso filho... Sua voz quebrou. Nosso filho é Diego. Marina se aproximou da cama, verificando automaticamente os monitores. Tudo dentro dos parâmetros normais. Mas quando seus olhos se voltaram para o rosto do rapaz, o mundo parou. Ali, no perfil delicado iluminado pela luz do monitor, estava uma cicatriz pequena, mas inconfundível, logo acima da sobrancelha direita. Uma marca em formato de crescente que ela havia beijado apenas uma vez, há 35 anos. Antes de entregá-lo para sempre, suas pernas fraquejaram. A prancheta quase escorregou de suas mãos. Enfermeira? João se levantou preocupado. A senhora está bem? Marina se segurou na beirada da cama, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos ali podiam ouvir. Seus olhos percorreram cada traço do rosto do jovem. O nariz reto, o queixo determinado, a curva dos lábios. Detalhes que havia imaginado milhares de vezes ao longo dos anos. Desculpem, conseguiu murmurar. Só preciso verificar alguns dados no corredor. Já volto. Saiu do quarto com pernas bambas, encostando-se na parede fria do corredor. Suas mãos tremiam enquanto abria a ficha médica de Diego Oliveira, nascido em 15 de março de 2004. A data que estava gravada em sua alma. Diego. Seu filho tinha nome agora. Tinha uma família que o amava. Pais que estavam ali sofrendo cada segundo de incerteza. E ela era apenas a enfermeira do último plantão. Fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, uma única pergunta ecoava em sua mente. Em 12 horas, quando seu plantão terminasse, como conseguiria sair dali e deixar seu filho para trás mais uma vez? Capítulo 2. Reconhecimento. Ora,
21:30 Marina voltou ao quarto 307 com passos medidos, carregando uma bandeja com medicamentos que precisava administrar. Cada movimento era calculado, cada gesto profissional mascarava o turbilhão que sentia. Por dentro, havia passado 90 minutos no corredor, revisando fichas médicas antigas, confirmando datas, tentando encontrar qualquer informação que pudesse contradizer a certeza que crescia em seu peito. Não havia contradição possível. Diego Oliveira era seu filho. Como ele está? Carmen perguntou assim que Marina entrou. A mulher não havia saído do lado da cama, seus dedos entrelaçados com os do jovem inconsciente. Estável. Marina respondeu, verificando os monitores. Seus sinais vitais estão dentro do esperado. O coma induzido está ajudando o cérebro a se recuperar do traumatismo. João se aproximou, os olhos cheios de esperança desesperada. Enfermeira, a senhora tem experiência com casos assim? Ele vai acordar? Marina sentiu a garganta se fechar. Olhou para o homem que havia criado seu filho, que havia estado presente em cada aniversário, cada conquista, cada lágrima que ela havia perdido. Tenho 28 anos de experiência aqui, disse suavemente. Vi muitos jovens fortes como Diego se recuperarem completamente, mas cada caso é único. O importante é que vocês estão aqui, e que ele sabe disso. Acha que ele nos ouve? Carmen sussurrou, acariciando o rosto de Diego. Marina teve que se segurar para não estender a mão e tocar o filho que nunca pôde segurar direito. Acredito que sim. Continuem conversando com ele, contem histórias, dividam memórias. A voz de vocês é um fio que o conecta com este mundo. Carmen sorriu através das lágrimas. A senhora tem filhos, enfermeira? A pergunta atingiu Marina como um soco no estômago. Ela pausou, fingindo organizar os medicamentos na bandeja. Não. Respondeu a voz quase inaudível. Nunca tive filhos, que pena. A senhora seria uma mãe maravilhosa. Posso ver pela forma como cuida dos pacientes. Marina aplicou a medicação no soro de Diego, suas mãos tremendo imperceptivelmente. Quando terminou, Carmen se levantou e tocou seu braço. Enfermeira, posso perguntar algo pessoal? A senhora parece... Não sei, é como se a senhora entendesse nossa dor de um jeito diferente. Marina encontrou os olhos de Carmen, vendo ali a mesma proteção feroz que ela havia sentido por 35 anos. Toda. Mãe que perde um filho. Marina parou, corrigindo-se rapidamente. Todo pai que enfrenta o medo de perder um filho carrega a mesma dor. Não importa as circunstâncias. Você está certa, João disse, voltando para a cadeira ao lado da cama. Desde que ele chegou aqui, sinto como se uma parte de mim tivesse parado de funcionar. É estranho, mas às vezes olho para ele e ainda vejo o bebê que chegou em nossos braços há 19 anos. Marina engoliu em seco. Ele foi adotado? Sim, Carmen voltou a segurar a mão de Diego. Recebemos ele com 2 meses de vida. A mãe biológica era muito jovem, não tinha condições de criá-lo, mas graças a ela, tivemos o maior presente de nossas vidas. As lágrimas que Marina havia contido por horas, finalmente começaram a queimar seus olhos. Ela se virou rapidamente para o monitor, fingindo fazer anotações. Ela fez a escolha certa, murmurou. Ele tem pais que o amam incondicionalmente. Às vezes me pergunto sobre ela, Carmen continuou. Se ela pensa nele, se ela é feliz, se sabe que ele cresceu amado. Sempre quis encontrá-la, só para dizer obrigada. Marina fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando se virou novamente, conseguiu formar um sorriso profissional. Vou buscar algumas coisas no posto. Se precisarem de alguma coisa, apertem o botão. Saiu do quarto e foi direto ao banheiro do final do corredor. Trancou a porta e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Aos soluços silenciosos, viu no espelho uma mulher que havia passado 35 anos, se perguntando se havia tomado a decisão certa. Agora, vendo o amor incondicional nos olhos de Carmen e João, sabia que havia tomado. Mas a dor de saber que seu filho estava ali, a poucos metros de distância,
talvez vivendo suas últimas horas sem saber quem ela era quase insuportável. Marina lavou o rosto com água fria e voltou para o corredor. Ainda tinha 10h30 de plantão. 10h30 para decidir se levaria esse segredo para sempre, ou se encontraria coragem para quebrar o silêncio de uma vida inteira. O som dos monitores do quarto 307 ecoava pelo corredor, marcando cada batimento do coração de seu filho, como um cronômetro que contava regressivamente para o maior dilema de sua vida. Capítulo 3. Memórias sussurradas. Ora, 23h45, Marina havia voltado ao quarto 307 3 vezes nas últimas 2 horas, sempre com desculpas profissionais. Verificar medicamentos, ajustar monitores, conferir sinais vitais. Mas a verdade era que não conseguia ficar longe. Cada minuto distante de Diego parecia um desperdício de um tempo que talvez nunca mais tivesse. Agora, próximo à meia-noite, encontrou Carmen dormindo na cadeira desconfortável ao lado da cama, a cabeça apoiada, no braço estendido sobre o colchão. João havia saído para buscar café e dar uma caminhada. Marina o havia encorajado a fazer pausas, sabendo que a vigília constante era um desgaste físico e emocional brutal. Ali estava ela, sozinha com seu filho pela primeira vez em 35 anos. Marina se aproximou devagar, os passos abafados pelo piso do hospital. A respiração regular de Diego, assistida pelo ventilador, preenchia o silêncio. Seus olhos percorreram cada detalhe do rosto que havia imaginado milhares de vezes. As sobrancelhas escuras, os cílios longos, a cicatriz pequena que era sua, marca registrada. Verificou rapidamente se Carmen ainda dormia. Depois puxou uma cadeira para mais perto da cabeceira. Sentou-se ao lado de Diego, mais próxima do que havia ousado ficar até então. "Oi, meu amor", sussurrou, a voz tão baixa que mal saía. "Você não me conhece, mas eu te conheço desde antes de você nascer." Suas mãos tremeram ao se aproximar do rosto dele, parando a poucos centímetros de distância. Não podia tocá-lo, não de verdade. Mas precisava falar. Precisava contar tudo o que havia guardado por tanto tempo. "Você nasceu numa terça-feira de manhã, bem cedinho. Estava chovendo lá fora, e eu lembro porque pensei que até o céu estava chorando comigo. Você pesava 3,2 kg e tinha essa cicatriz pequena aqui." Ela apontou para a sobrancelha dele. "Desde o nascimento. O médico disse que você havia se machucado no parto. Mas eu sempre achei que era uma marca especial, como se Deus quisesse que eu sempre pudesse te reconhecer." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Marina. "Você chorou tanto quando nasceu, como se soubesse que algo estava errado. Eu te segurei por 2 horas, Diego. 2 horas foi tudo que tive. Cantei uma música que minha mãe cantava para mim, uma canção de ninar boba sobre passarinhos. Você parou de chorar e me olhou com esses olhos grandes e escuros. Eu juro que você me viu, mesmo sendo tão pequeno." Carmen se mexeu na cadeira, murmurando algo no sono. Marina congelou, esperando que ela acordasse. Mas a mulher apenas mudou de posição e continuou dormindo. "Eu tinha 17 anos, Diego. 17 anos e estava sozinha no mundo. Meus pais me expulsaram quando descobriram que eu estava grávida. Eu não tinha emprego, não tinha casa, não tinha nada para te oferecer além de amor. E amor. Amor não paga fraldas, não paga médico, não paga comida." Marina enxugou os olhos com a manga do uniforme. "Eu sabia que você merecia mais. Merecia pais que pudessem te dar tudo o que eu não podia. Mas nunca imaginei que seria tão difícil te entregar. Quando a assistente social veio buscar você, eu pensei que ia morrer. Literalmente. Senti meu coração parar de bater." Ela olhou para Carmen, que continuava dormindo peacefully ao lado da cama. "Mas olha só. Você teve sorte, meu amor. Você teve a sorte de ter os pais mais maravilhosos do mundo. Eu vi o amor nos olhos deles. Vi como eles sofrem por você. Eu fiz a escolha certa, não fiz? Mesmo doendo tanto,
Eu fiz a escolha certa. O monitor cardíaco emitiu um bip ligeiramente diferente e Marina se endireitou, verificando os números. Tudo normal. Mas, por um momento, ela teve a impressão de que Diego havia reagido à sua voz. Você cresceu lindo, Diego. Forte e alto como seu pai biológico. Ele era um rapaz do bairro, não muito mais velho que eu. Ele nem soube que você nasceu. Desapareceu quando descobriu que eu estava grávida. Mas você é melhor que ele. Posso ver isso só de olhar para você. Marina se inclinou um pouco mais, sussurrando diretamente no ouvido de Diego. Eu me tornei enfermeira por sua causa, sabia? Comecei a trabalhar aqui quando tinha 20 anos. E todos os dias eu cuidava de crianças e jovens, imaginando que estava cuidando de você. Cada febre que eu baixava, cada dor que eu aliviava, cada mão que eu segurava, era sua mão que eu estava segurando. A porta do quarto se abriu suavemente, e João entrou carregando 2 copos de café. Marina se afastou rapidamente, voltando a verificar os monitores com gestos profissionais. Como ele está? João perguntou baixinho, não querendo acordar Carmen. Estável. Marina respondeu, sua voz um pouco mais rouca que o normal. Estou aqui há pouco tempo. Vocês 2 precisam descansar. Eu vou cuidar bem dele. João colocou os copos numa mesa lateral e olhou para o filho com aquela mistura de amor e desespero que Marina conhecia bem. Enfermeira, posso fazer uma pergunta estranha? Marina sentiu o coração acelerar. Claro, a senhora tem algum pressentimento sobre ele? Sei que soa bobo, mas às vezes sinto que há algo especial em Diego. Algo que vai além do que conseguimos ver. Marina olhou para o homem, que havia sido o pai que ela nunca pôde ser, e pela primeira vez na noite, conseguiu sorrir genuinamente. Eu acho que vocês estão certos em acreditar nisso. Diego é especial, e ele está lutando para voltar para vocês. Posso sentir isso. João assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas de gratidão. Obrigado, enfermeira. Obrigado por cuidar dele como se fosse seu próprio filho. Marina teve que se virar para o monitor para esconder as lágrimas que voltaram aos seus olhos. Porque era exatamente isso que ela estava fazendo, cuidando de seu próprio filho. Mas João nunca saberia disso. Ninguém jamais saberia, ou saberia, enquanto ajustava o travesseiro de Diego e verificava se Carmen estava confortável. Uma ideia começou a se formar na mente de Marina. Uma ideia perigosa, desesperada, mas que talvez fosse a única chance de ela finalmente fazer algo verdadeiramente importante pelo filho que havia dado à luz. O relógio na parede marcava quase meia-noite. Ela ainda tinha 8 horas para decidir. Se iria embora calada para sempre, ou se encontraria coragem para mudar o curso de 3 vidas para sempre. Capítulo 4. O peso da verdade. Hora: 02:30 Marina. Não havia saído do quarto 307 nas últimas 2 horas. Oficialmente, estava monitorando de perto as funções vitais de Diego devido a algumas pequenas oscilações nos monitores, variações mínimas que qualquer enfermeira experiente consideraria normais, mas que lhe davam a desculpa perfeita para permanecer ali. Carmen havia acordado por volta das 2 da manhã e agora conversava baixinho com Diego, contando histórias da infância. Tele. João dormitava na cadeira ao lado da janela, exausto depois de 3 dias de vigília constante. Lembra quando você tinha 7 anos e decidiu que queria ser astronauta? Carmen sussurrava, acariciando o cabelo de Diego. Você juntou dinheiro por meses para comprar um telescópio. Passava horas no quintal, olhando as estrelas e fazendo desenhos do que via. Marina, organizando medicamentos numa bandeja próxima, sentia cada palavra como uma punhalada doce. Todas as memórias que deveria ter, todas as histórias que deveria conhecer, todos os momentos que havia perdido. Depois você quis ser veterinário. Carmen continuou, rindo baixinho. Porque encontrou um gato ferido na rua e insistiu em cuidar dele.
Chamou ele de Marte por causa da sua fase astronauta. Aquele gato dormiu na sua cama por 12 anos. Ele sempre foi protetor com os animais. João murmurou, acordando com a conversa. Lembro que quando ele tinha uns 15 anos, brigou com um colega da escola que estava maltratando um cachorro. Chegou em casa com o olho roxo, mas trouxe o cachorro junto. Marina sorriu involuntariamente. Seu filho havia herdado sua compaixão, sua necessidade de cuidar dos outros. Quantas vezes ela havia chegado em casa molhada porque havia parado para ajudar um animal na rua? Quantas vezes havia se metido em confusão defendendo alguém mais fraco? Enfermeira. Carmen chamou suavemente. A senhora está bem? Parece preocupada. Marina se virou, tentando disfarçar a emoção. Só estou verificando se tudo está correto. Às vezes, no meio da madrugada, os equipamentos podem apresentar pequenas variações. A senhora não para de trabalhar. João observou. Já deve ter outros pacientes para cuidar. Diego é minha única responsabilidade esta noite. Marina respondeu. E era uma verdade mais profunda do que eles poderiam imaginar. Além disso, este é meu último plantão aqui. Depois de tantos anos, quero ter certeza de que tudo está perfeito. Último plantão? Carmen se endireitou, surpresa. A senhora está se aposentando? Não exatamente. Cortes no orçamento. Enfermeiras da minha idade são consideradas dispensáveis. João balançou a cabeça com indignação. Isso é um absurdo. Pelo pouco que convivemos, posso ver que a senhora é excepcional. Diego está em mãos muito competentes. Marina sentiu o peito se apertar. Se eles soubessem que as mãos que cuidavam de Diego eram as mesmas que o haviam segurado no primeiro dia de vida. Posso fazer uma pergunta? Marina se ouviu dizendo antes mesmo de perceber que ia falar. Claro, Carmen respondeu. Vocês já pensaram em procurar a mãe biológica de Diego? O silêncio que se seguiu foi pesado. Carmen e João trocaram um olhar carregado de significado. Na verdade, sim. João disse finalmente. Diego começou a perguntar sobre isso há alguns meses. Ele disse que não era porque não nos amava, mas que sentia uma curiosidade natural. Marina sentiu o coração disparar. Ele queria conhecê-la? Queria, sim. Carmen confirmou, a voz carregada de emoção. Nós apoiamos completamente. Até começamos a procurar, entramos em contato com a agência de adoção. Mas as informações eram muito limitadas. Sabíamos apenas que ela era muito jovem, que teve que tomar uma decisão difícil e que... Carmen parou, olhando para Diego com lágrimas nos olhos. E que ela deve ter sofrido muito para abrir mão dele, porque olha só que filho maravilhoso ela trouxe ao mundo. Marina teve que se apoiar na beirada da cama para não desabar. Sua respiração ficou irregular, e ela percebeu que suas mãos tremiam visivelmente. Enfermeira? João se levantou preocupado. A senhora está passando mal? Eu preciso tomar um pouco de ar. Marina murmurou. Vocês ficam bem com ele por alguns minutos? Claro, mas... Marina já estava saindo do quarto, seus passos rápidos, ecoando pelo corredor deserto. Chegou ao final do corredor e se encostou na parede, respirando profundamente. Seu filho havia estado procurando por ela. Seu filho queria conhecê-la. Fechou os olhos, tentando processar a informação. Por 35 anos ela havia se perguntado se ele pensava nela, se questionava sobre sua origem, se sentia sua falta. Agora sabia que sim. Mas ele estava ali, inconsciente. Talvez nunca mais acordasse. E mesmo que acordasse, seria certo. Revelar a verdade no momento mais frágil da vida da família Oliveira? Marina voltou ao quarto com passos lentos. Carmen a recebeu com um olhar preocupado. A senhora melhorou? Sim, obrigada. Às vezes a tensão do último dia de trabalho... Marina inventou uma desculpa qualquer. Enfermeira, Carmen disse suavemente. Posso compartilhar algo com a senhora? Marina assentiu, não confiando na própria voz. Desde que Diego chegou aqui,
Eu tenho rezado muito. E uma das coisas que mais peço é que, se a mãe biológica dele estiver viva, que ela saiba que ele cresceu amado, que ele se tornou um homem, bom, generoso, inteligente, que ela não precisa carregar culpa, porque a decisão que ela tomou foi a decisão certa. As lágrimas de Marina caíram silenciosamente, mas desta vez ela não tentou escondê-las. Eu tenho certeza, disse com a voz embargada, de que ela sabe disso, e de que ela nunca parou de amá-lo. Carmen sorriu através das próprias lágrimas. A senhora tem razão. O amor de mãe é eterno, não importa as circunstâncias. Marina olhou para Diego, depois para Carmen, depois para João. Uma família unida pelo amor, enfrentando juntos o pior momento de suas vidas. Uma família que ela havia ajudado a formar com o maior sacrifício de sua vida. Verificou o relógio. 2h45 da manhã. Ainda tinha mais de 5 horas para decidir. 5 horas para escolher entre carregar seu segredo para sempre, ou destruir a paz dessa família com uma verdade que talvez fosse grande demais para este momento. Mas uma coisa estava ficando clara. Qualquer decisão que tomasse seria para proteger Diego. Assim como havia feito 35 anos atrás, assim como havia feito toda a sua vida, seu filho era sua prioridade. Sempre foi, sempre seria. Mesmo que ele nunca soubesse disso. Capítulo 5. Sinais de vida hora. 0415. O som de um alarme suave ecoou pelo quarto 307, fazendo Marina se levantar imediatamente da cadeira onde havia passado a última hora observando Diego. Carmen e João também despertaram assustados, o medo imediato estampado em seus rostos. O que foi? Carmen perguntou, levantando-se rapidamente. Algo está errado? Marina já estava verificando os monitores, seus olhos treinados analisando cada número, cada gráfico, cada sinal. Seu coração disparou quando viu o que havia causado o alarme. Na verdade, disse, tentando manter a voz calma enquanto a esperança crescia em seu peito. É algo bom. A atividade cerebral de Diego aumentou significativamente nos últimos minutos. O que isso significa? João se aproximou, segurando a mão da esposa. Significa que o cérebro dele está mais ativo. Pode ser um sinal de que está começando a acordar do coma. Marina explicou, ajustando alguns equipamentos. Vou chamar o Dr. Rodrigues, mas por enquanto, continuem conversando com ele. Sua presença pode estar ajudando. Marina saiu do quarto com o coração batendo acelerado. Era possível que Diego estivesse acordando? Que ela pudesse vê-lo abrir os olhos? Que ele pudesse realmente se recuperar? Encontrou o Dr. Rodrigues no posto de enfermagem, revisando outras fichas médicas. Doutor, o paciente do 307 está apresentando aumento significativo na atividade cerebral, informou, entregando a ele os registros recentes. Dr. Rodrigues analisou os dados, sua sobrancelha se franzindo em concentração. Interessante. Vamos dar uma olhada. Voltaram juntos ao quarto onde Carmen estava sussurrando no ouvido de Diego sobre o primeiro dia de aula dele, enquanto João segurava sua mão livre. Boa madrugada, família. Dr. Rodrigues cumprimentou suavemente. Pelo que vejo aqui, nosso rapaz está dando sinais de vida mais intensos. Doutor, isso é bom? Carmen perguntou, a esperança misturada com medo na voz. Muito bom. Vou fazer alguns testes rápidos. Dr. Rodrigues se aproximou da cama, retirando uma pequena lanterna do bolso. Diego, se você conseguir me ouvir, quero que tente mover os dedos da mão direita. Todos os olhos se voltaram para a mão de Diego. Por um momento, nada aconteceu. Então, quase imperceptivelmente, seus dedos se contraíram. Carmen soltou um grito abafado, levando as mãos à boca. João fechou os olhos e murmurou uma oração. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Excelente. Dr. Rodrigues sorriu. Diego, agora tente mover os dedos dos pés. Novamente, após alguns segundos, houve movimento. Ele está acordando? João perguntou, a voz embargada. Ele está respondendo a comandos, o que é um sinal muito positivo.
mas ainda pode levar algumas horas ou até dias para que desperte completamente. O importante é que o processo começou. Dr. Rodrigues fez mais algumas verificações e anotações. Vou reduzir gradualmente a sedação. Continuem conversando com ele, toquem suas mãos, mantenham-no conectado com vocês. Enfermeira Santos, continue o monitoramento de perto. Quando o médico saiu, o quarto ficou em silêncio por um momento. Então Carmen se aproximou de Diego novamente. Você ouviu isso, meu amor? Você está voltando pra gente. Estamos aqui. Estamos esperando. Marina se afastou um pouco, observando a cena. Pela primeira vez em 3 dias, havia esperança real de que Diego se recuperaria. Mas junto com a alegria, veio um novo dilema. Se ele acordasse, seria ainda mais difícil manter o segredo. Seria quase impossível olhar nos olhos dele e não contar a verdade. Enfermeira, Carmen chamou. A senhora pode ficar aqui? Sei que tem outros pacientes, mas... Posso sim, Marina respondeu sem hesitar. Esta é minha prioridade absoluta esta noite. Ela puxou uma cadeira para mais perto da cama, posicionando-se do lado oposto ao de Carmen. Pela primeira vez, estava literalmente ao lado de seu filho, não precisando se esconder atrás de equipamentos ou desculpas profissionais. Diego, sussurrou sua voz tão baixa que apenas ele poderia ouvir. Você está lutando, meu amor. Continue lutando. Você tem tanto pela frente, tantas pessoas que te amam esperando por você. Como se respondendo à sua voz, os dedos de Diego se contraíram novamente. Marina olhou para Carmen, que estava observando o movimento com lágrimas nos olhos. Ele reagiu quando a senhora falou. Carmen observou surpresa. É como se ele conhecesse sua voz. O coração de Marina quase parou. Seria possível que ele, de alguma forma, guardasse alguma memória inconsciente? Algum eco daquelas 2 horas que passaram juntos no dia em que ele nasceu? Talvez seja porque ela é enfermeira, João sugeriu. Profissionais da saúde têm um jeito especial de falar com os pacientes. Marina assentiu, mas por dentro sua mente corria. Se Diego estava mesmo reagindo à sua voz, se havia algum tipo de conexão primitiva entre eles, isso tornava tudo ainda mais complicado. Como poderia ir embora sabendo que talvez ele a reconhecesse de alguma forma? Vou buscar um pouco de água para vocês, disse levantando-se. Pode ser uma noite longa, e vocês precisam se manter hidratados. Saiu do quarto, mas em vez de ir para a cozinha, foi direto ao banheiro no final do corredor. Precisava de um momento para pensar, para processar tudo o que estava acontecendo. Olhou-se no espelho, vendo uma mulher de 52 anos que havia passado a vida inteira se perguntando sobre o filho que havia entregado. E agora, na sua última noite como enfermeira, numa reviravolta cruel do destino, ele estava ali. Não apenas ali, mas acordando. Voltando à vida, uma batida na porta a trouxe de volta à realidade. Enfermeira Santos era Carmen. Desculpe incomodar, mas Diego está se mexendo mais. Acho que a senhora deveria ver. Marina secou rapidamente o rosto e voltou correndo ao quarto. Diego estava virando a cabeça de um lado para o outro, seus lábios se movendo como se tentasse falar. Os monitores mostravam atividade cerebral ainda mais intensa. Ele está tentando acordar, Marina disse, verificando todos os equipamentos. Diego, se você consegue me ouvir, abra os olhos devagar. Não tenha pressa. Por longos minutos eles observaram enquanto Diego lutava para emergir do coma. Suas pálpebras tremulavam, sua respiração ficava mais irregular. Suas mãos se contraíam com mais frequência. E então, às 4h53 da manhã, Diego Oliveira abriu os olhos. O primeiro rosto que ele viu foi o de Marina, inclinada sobre ele verificando seus sinais vitais. Seus olhos escuros e confusos se fixaram nos dela por um momento que pareceu eterno. Oi, Diego. Ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. Bem-vindo de volta. Carmen soltou um grito de alegria,
se jogando sobre o filho e cobrindo seu rosto de beijos. João chorava abertamente, segurando a mão livre de Diego e repetindo seu nome como uma oração. Meu filho, você voltou. Carmen chorava. Você voltou pra gente. Diego tentou falar, mas ainda tinha o tubo de respiração. Marina rapidamente chamou o Dr. Rodrigues, que chegou em poucos minutos para avaliar a situação e decidir sobre a remoção do equipamento de ventilação. Enquanto esperavam o médico fazer os procedimentos necessários, Marina se manteve a uma distância respeitosa, observando a reunião da família. Mas várias vezes notou que os olhos de Diego procuravam por ela no quarto, como se quisesse ter certeza de que ela ainda estava ali. Quando finalmente removeram o tubo e Diego pôde falar, suas primeiras palavras foram para os pais. Pai, mãe, eu ouvi vocês. Eu ouvi tudo. Carmen e João se abraçaram, chorando de alívio. Dr. Rodrigues sorriu, satisfeito com a recuperação extraordinariamente rápida. Mas então Diego virou a cabeça na direção de Marina. A enfermeira, sua voz estava rouca, mas determinada. Eu ouvi você também. Você cantou para mim. Marina sentiu o mundo parar ao seu redor. Carmen e João olharam para ela confusos. Eu não cantei, Diego. Marina disse calmamente, embora seu coração estivesse batendo descontroladamente. Talvez você tenha sonhado. Diego fechou os olhos por um momento, como se tentasse organizar as memórias. Uma música sobre passarinhos. Uma voz que eu conhecia. O silêncio. No quarto era ensurdecedor. Carmen olhou para Marina com uma expressão estranha, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça. Marina sabia que estava no limite. Em poucos segundos, teria que tomar a decisão que havia adiado a noite inteira. Diego estava acordado, estava se recuperando, e de alguma forma misteriosa, havia ouvido ou lembrado da canção que ela cantou para ele no dia em que nasceu. O relógio na parede marcava 5h15 da manhã. Ainda tinha quase 3 horas de plantão. 3 horas para decidir se Diego Oliveira descobriria, antes do amanhecer, que a enfermeira que cuidou dele na noite mais importante de sua vida era a mãe que ele havia passado meses procurando. Capítulo 6. O momento da verdade, hora. 06:30 Diego havia ficado acordado por 2 horas, conversando com os pais, sendo examinado pelos médicos, lentamente se reconectando com o mundo ao seu redor. Sua recuperação era notável. Em poucas horas, havia passado de um paciente em coma para um jovem lúcido, embora ainda fraco e confuso, sobre alguns detalhes do acidente. Marina havia se mantido no quarto durante todo esse tempo, oficialmente monitorando sua condição, mas na realidade, incapaz de se afastar. Cada palavra que Diego falava, cada sorriso que dava aos pais, cada movimento que fazia, era um presente que ela havia esperado 35 anos para receber. Agora, com o amanhecer se aproximando, Carmen e João haviam saído para telefonar, para familiares e amigos, compartilhar a boa notícia e buscar um café da manhã de verdade, após dias comendo apenas biscoitos e sanduíches de máquina. Pela segunda vez na noite, Marina estava sozinha com Diego. Mas desta vez ele estava acordado, consciente, olhando diretamente para ela. Enfermeira, ele disse, sua voz ainda rouca, mas mais forte que antes. Posso fazer uma pergunta estranha? Marina sentiu o coração acelerar. Claro, Diego, pode falar. Eu tive sonhos muito vívidos durante o coma. Ou talvez não fossem sonhos. Eu não sei explicar bem, mas... Você realmente esteve aqui conversando comigo durante a noite? Marina pausou, organizando os medicamentos numa bandeja próxima para evitar o olhar penetrante dele. Eu estive aqui cuidando de você, sim. É normal que os pacientes tenham lembranças fragmentadas desse período. Não, era mais que isso. Diego insistiu, tentando se sentar melhor na cama. Alguém me contou histórias sobre minha mãe biológica. Sobre o dia em que nasci, sobre uma cicatriz na sobrancelha.
A bandeja de medicamentos tremeu nas mãos de Marina. Ela a colocou rapidamente na mesa. Diego, quando as pessoas estão saindo do coma, é comum terem memórias confusas. Era você, ele a interrompeu, sua voz se tornando mais firme. Sei que era você, e eu sei por quê. Marina se virou lentamente para encará-lo. Nos olhos escuros de Diego, ela viu uma certeza que a abalou até os ossos. Por que você acha isso? Porque eu estive procurando por você, mãe. A palavra ecoou pelo quarto como um trovão. Marina se segurou na beirada da cama para não desabar, as lágrimas instantaneamente escorrendo pelo seu rosto. Diego, eu descobri que era adotado há 6 meses. Ele continuou, sua própria voz embargada de emoção. Meus pais, os pais que me criaram, sempre foram honestos sobre isso, mas eu nunca havia perguntado detalhes. Quando finalmente perguntei, eles me apoiaram totalmente na busca. Marina se aproximou devagar, ainda não conseguindo acreditar que este momento estava realmente acontecendo. Como você tem certeza? A cicatriz. Diego apontou para a própria sobrancelha. Nos registros que consegui da agência de adoção, dizia que eu tinha uma marca de nascença específica. E durante a noite, alguém sussurrou exatamente sobre essa marca. Alguém que conhecia detalhes que só minha mãe biológica poderia conhecer. Diego estendeu a mão trêmula na direção dela. E quando acordei e vi você, eu soube. Não sei como, mas soube. É como se uma parte de mim sempre soubesse seu rosto. Marina finalmente se aproximou o suficiente para tocar a mão dele. O contato foi elétrico, como se 35 anos de distância tivessem desaparecido, instantaneamente. Meu filho. Ela sussurrou, as palavras saindo como uma oração. Meu menino. Diego apertou a mão dela com força. Eu sabia que você não me havia abandonado, disse chorando. Eu sabia que tinha havido uma razão. E quando você cuidou de mim esta noite, quando você cantou aquela música, foi como se você estivesse me protegendo de novo. Marina se sentou na beirada da cama, segurando o rosto de Diego entre as mãos. Eu nunca parei de pensar em você, nem um dia sequer. Cada criança que cuidei aqui, cada jovem que salvei, eu imaginava que era você. Eu me tornei enfermeira por sua causa, para cuidar dos filhos de outras pessoas, já que não podia cuidar do meu próprio. Você cuidou sim, Diego disse firmemente. Você me deu os melhores pais do mundo. Você me deu uma vida que eu nunca teria tido se tivesse ficado com você quando era adolescente. Isso não foi abandono, mãe. Isso foi amor. A palavra mãe em seus lábios era a música mais doce que Marina havia escutado na vida. Mas e agora? Ela perguntou, o medo se misturando com a alegria. Carmen e João, eles são seus pais verdadeiros. Eles te criaram, te amaram, estiveram aqui sofrendo por você. Eu não quero interferir nisso. Diego sorriu através das lágrimas. Mãe, eu posso ter 2 conjuntos de pais. Um que me deu a vida e me protegeu com um sacrifício imenso, e outro que me criou e me deu tudo o que eu precisava. Vocês não são rivais. Vocês são complementares. Neste momento, a porta do quarto se abriu e Carmen entrou carregando café e pães. Ela parou na entrada, vendo Marina segurando o rosto de Diego, os dois chorando e conversando em sussurros íntimos. Desculpem, Carmen disse hesitante. Eu não queria interromper. Diego olhou para a mãe que o havia criado, depois para Marina, depois novamente para Carmen. Mãe Carmen, ele disse suavemente, preciso te contar uma coisa. E preciso que você saiba que isso não muda. Absolutamente nada do que sinto por você e pelo pai. Carmen se aproximou devagar, uma expressão de confusão e preocupação no rosto. O que foi, meu filho? Diego respirou fundo, ainda segurando a mão de Marina. Esta é Marina Santos. E ela é minha mãe biológica. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carmen olhou de Diego para Marina, processando a informação. Suas mãos tremeram.
ligeiramente quando ela colocou o café na mesa. Como vocês descobriram? Marina se levantou, preparada para se explicar, para se desculpar, para sair de fininho se necessário. Mas Carmen fez algo totalmente inesperado. Ela se aproximou de Marina e a abraçou. Obrigada, Carmen sussurrou no ouvido dela. Obrigada por me dar o filho mais maravilhoso do mundo. E naquele momento, com o sol nascendo pela janela do quarto, 307, Marina soube que sua última noite como enfermeira havia se tornado a primeira manhã de uma nova vida. Uma vida onde ela finalmente poderia ser mãe de Diego de verdade. Capítulo 7. Urgência. Hora. 07. 45 A. A alegria da reunião foi interrompida, abruptamente quando os monitores de Diego começaram a emitir alarmes urgentes. Marina, ainda processando os eventos dos últimos minutos, imediatamente mudou para o modo profissional, verificando rapidamente todos os indicadores. O que está acontecendo? Carmen perguntou, o pânico evidente na voz. Marina franziu o senho ao ver os números. A pressão arterial de Diego estava caindo rapidamente. Sua frequência cardíaca estava irregular. E havia sinais de que algo estava muito errado internamente. Diego, você está sentindo dor? Marina perguntou, inclinando-se sobre ele. Meu abdômen. Ele gemeu, levando a mão à barriga. Dói muito. Começou há poucos minutos. Marina palpou cuidadosamente a região abdominal de Diego e sentiu rigidez muscular. Sua experiência de quase 3 décadas lhe disse imediatamente que era uma emergência. Preciso chamar o Dr. Rodrigues agora, disse acionando o botão de emergência. Diego, você pode estar tendo hemorragia interna, provavelmente algo que não detectamos antes que se agravou com o despertar. João, que havia acabado de entrar no quarto, ficou pálido. Hemorragia interna? Isso é grave? Pode ser muito grave se não tratarmos rapidamente. Marina respondeu honestamente, já preparando Diego para uma possível cirurgia de emergência. Dr. Rodrigues chegou correndo, acompanhado de outros 2 médicos. Após um exame rápido e alguns testes, confirmaram o que Marina havia suspeitado. Ruptura de baço tardia. Dr. Rodrigues anunciou sombriamente. É uma complicação que pode acontecer dias após o trauma inicial. Precisamos levá-lo para cirurgia imediatamente. Cirurgia? Diego perguntou, sua voz fraca devido à dor e à perda de sangue. Vamos operar para estancar o sangramento. Dr. Rodrigues explicou rapidamente. É um procedimento que fazemos com frequência. Mas devido à localização e extensão da lesão, precisaremos de transfusão sanguínea durante a operação. Uma enfermeira chegou correndo com os resultados dos exames de sangue de Diego. Doutor, o tipo sanguíneo do paciente é AB negativo, informou. E nosso banco de sangue está com estoque muito baixo deste tipo. Dr. Rodrigues franziu o senho. AB negativo era um dos tipos mais raros, e sem sangue suficiente disponível, a cirurgia se tornaria extremamente arriscada. Vamos verificar nossa reserva de emergência, disse. E ligar para outros hospitais. Não há tempo. Marina interrompeu, sua voz firme e decisiva. AB negativo é compatível com doadores. AB negativo ou O negativo. Façam meu teste de tipagem sanguínea. Agora, o Dr. Rodrigues a olhou surpreso. Marina, você não pode doar sangue durante seu plantão. E além disso, doutor, Marina o interrompeu olhando diretamente nos olhos dele. Este jovem é meu filho biológico. E se eu puder salvá-lo, vou fazer isso, não importa as regras. O silêncio no quarto foi quebrado apenas pelos bips urgentes dos monitores. Dr. Rodrigues olhou de Marina para Diego, depois para Carmen e João, processando a informação. Você tem certeza? Perguntou. Absoluta, Marina respondeu. E sou o negativo, doador universal. Dr. Rodrigues não perdeu mais tempo em perguntas. Façam a tipagem sanguínea dela imediatamente e preparem para a coleta de sangue, ordenou a equipe. Vamos levar Diego para o centro cirúrgico.
Enquanto a equipe médica se mobilizava rapidamente, Marina segurou a mão de Diego. Vai ficar tudo bem, meu amor, sussurrou. Mamãe vai cuidar de você. Mãe Marina. Diego disse fraco, mas com um sorriso. Você já me salvou uma vez dando-me uma família. Agora vai me salvar de novo dando-me seu sangue. Carmen se aproximou do outro lado da cama. Marina, obrigada, disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada por... Capítulo 8. O amanhecer de uma nova vida hora. 09:30 Marina estava sentada, na sala de espera do centro cirúrgico, ainda fraca da doação de sangue, mas se recusando a descansar. Ao seu lado, Carmen e João aguardavam em silêncio tenso, os três unidos por um amor comum por Diego que transcendia qualquer complicação de parentesco. Havia 2 horas que Diego estava em cirurgia. 2 horas desde que Marina havia descoberto que seu sangue O negativo, o doador universal, havia corrido para as veias de seu filho, literalmente mantendo-o vivo durante o procedimento mais crítico de sua jovem vida. Tácito Rodrigues havia saído uma vez para dar atualizações. A cirurgia estava progredindo bem, a hemorragia havia sido controlada e a transfusão estava sendo bem sucedida. Mas Marina não relaxaria até ver Diego acordado novamente. Marina, Carmen disse suavemente, oferecendo-lhe um copo d'água. Você precisa se cuidar também. Doou muito sangue. Estou bem, Marina respondeu, embora ainda se sentisse tonta. Só não consigo sair daqui até saber que ele está seguro. João, que havia ficado em silêncio desde que soubera da verdade sobre Marina, finalmente falou. Marina, eu preciso te dizer uma coisa. Durante todos esses anos, sempre que Diego perguntava sobre a mãe biológica, eu dizia a ele que ela devia ser uma pessoa muito especial, que ela havia tomado a decisão mais difícil da vida por amor. Agora vejo que eu estava certo. Marina olhou para o homem que havia sido o pai que ela nunca pôde ser. João, vocês deram a Diego tudo que eu não poderia ter dado. Uma família estável, amor incondicional, oportunidades que eu jamais teria conseguido oferecer. Eu tomei a decisão certa, mas vocês tornaram essa decisão em algo lindo. E agora? Carmen perguntou. O que acontece agora? Diego tem 2 mães e nós não sabemos como lidar com isso. Marina respirou fundo pensando nas palavras certas. Carmen, você é a mãe dele. Você o criou, esteve presente em cada momento importante. Foi você que ele chamou quando acordou do coma. Eu sou a mulher que o trouxe ao mundo e que, por um milagre inexplicável, estava aqui quando ele mais precisou. Mas você também é mãe dele, Carmen insistiu. Sangue do seu sangue. E depois de hoje isso significa ainda mais. Talvez possamos definir nossos papéis com o tempo, Marina sugeriu. O importante é que Diego se sinta amado e apoiado por todos nós. Ele não precisa escolher entre nós. Ele pode ter uma família expandida. Neste momento, Dr. Rodrigues saiu do centro cirúrgico, ainda usando os scrubs verdes, mas com um sorriso no rosto que disse tudo o que eles precisavam saber. A cirurgia foi um sucesso completo, anunciou. Diego está estável. A hemorragia foi controlada e ele está acordando da anestesia. Daqui a algumas horas estará totalmente recuperado. Marina se levantou tão rapidamente que quase desmaiou, mas Carmen assegurou. Ele pode receber visitas? João perguntou. Em poucos minutos, sim, mas apenas um de cada vez inicialmente. Dr. Rodrigues respondeu. E Marina, obrigado. Sua doação de sangue foi crucial. Literalmente salvou a vida dele. Quando o Dr. Rodrigues se afastou, os 3 se entreolharam. Marina, Carmen disse, você deveria ser a primeira a vê-lo. Você o salvou 2 vezes hoje. Não, Marina balançou a cabeça. Vocês são os pais dele. Vocês passaram por 3 dias de inferno. Vão vocês primeiro. Carmen e João trocaram um olhar.
Então Carmen segurou a mão de Marina. Nós vamos juntos. Os três. Afinal, somos todos família dele agora. 15 minutos depois, eles entraram juntos no quarto de recuperação. Diego estava acordado, ainda sonolento da anestesia, mas consciente. Quando viu os três se aproximando de sua cama, sorriu. Minha família completa, disse com voz fraca, mas feliz. Marina se aproximou e tocou suavemente seu rosto. Como você está se sentindo, meu amor? Melhor, Diego respondeu. Posso sentir que tem sangue novo correndo em mim. Sangue da minha mãe. É estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Carmen se aproximou do outro lado da cama. Diego, precisamos conversar sobre como vamos lidar com esta situação nova. Não temos um manual para isso. Diego sorriu, pegando a mão de Carmen com uma das suas e a de Marina com a outra. Mãe Carmen, você e pai João me deram 19 anos de amor incondicional. Vocês são meus pais para sempre. E Marina, mãe Marina, você me deu a vida 2 vezes. Uma quando me trouxe ao mundo, outra quando me entregou para esta família maravilhosa, e uma terceira hoje, literalmente. Ele parou, respirando com alguma dificuldade, mas determinado a continuar. Eu não quero que ninguém se sinta ameaçado ou desconfortável. Quero que todos saibam que há espaço no meu coração para todos vocês. Carmen é minha mãe no dia a dia, a pessoa que me conhece melhor que ninguém. Marina é minha conexão com minhas origens, a pessoa que me protegeu desde antes de eu nascer. Marina olhou para Carmen, que estava chorando silenciosamente. Carmen, o que você acha? Carmen limpou os olhos e sorriu. Acho que Diego tem razão. Acho que uma criança não pode ter amor demais. E se Marina quer fazer parte da vida dele, se ela quer ser a mãe biológica presente que ele sempre quis conhecer, então eu apoio totalmente. João se aproximou e colocou a mão no ombro de Marina. Marina, você será sempre bem-vinda em nossa família, literalmente. Você faz parte da história de Diego e agora faz parte da nossa história também. Marina não conseguiu mais conter as lágrimas. Depois de 35 anos carregando culpa, arrependimento e uma dor que parecia não ter fim, estava sendo abraçada pela família que havia ajudado a formar. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me permitirem fazer parte disso. Diego apertou as mãos das 2 mulheres. Então está decidido. Eu tenho 2 mães maravilhosas, um pai incrível e uma história que é complicada, mas cheia de amor. Marina olhou pela janela e viu o sol completamente nascido, iluminando São Paulo em mais um dia. Seu último plantão havia terminado oficialmente, há meia hora, mas ela sabia que sua verdadeira vida estava apenas começando. Diego, disse suavemente, há mais uma coisa que quero te contar, sobre por que me tornei enfermeira, sobre todos esses anos trabalhando aqui. O que é, mãe Marina? Marina sorriu ao ouvir o título que nunca pensou que escutaria. Eu me tornei enfermeira para cuidar dos filhos de outras pessoas, já que não podia cuidar do meu próprio. Durante 28 anos, cada criança que passou por minhas mãos recebia todo o amor que eu não podia dar a você. Em certo sentido, você foi curado e protegido indiretamente por todo esse tempo. Diego fechou os olhos processando a informação. Então você nunca realmente me deixou, disse finalmente. Você só espalhou seu amor maternal por onde podia até que pudesse voltar para mim. Exatamente, Marina confirmou. E agora não preciso mais fazer isso. Agora posso amar você diretamente. Carmen se inclinou e beijou a testa de Diego. Meu filho, você tem a família mais complicada e mais amorosa do mundo. Eu sei. Diego riu apesar da dor no abdômen. E eu não mudaria nada. Absolutamente nada. Marina olhou ao redor do quarto. Para Diego se recuperando na cama, para Carmen e João que a haviam acolhido como família, para os monitores que marcavam os sinais vitais saudáveis de seu filho, seu último plantão como enfermeira havia terminado, mas sua primeira experiência como mãe presente estava apenas começando.
Aos 52 anos, Marina Santos finalmente estava completa. E pela primeira vez em 35 anos, quando saiu do hospital, não foi com o coração partido. Foi com o coração cheio, sabendo que no dia seguinte voltaria. Não como enfermeira, mas como mãe, para cuidar do filho que nunca havia realmente perdido. O círculo estava completo. A história havia encontrado seu final perfeito, ou melhor, seu novo começo. E fim.